que a gente vai ter uma certa dificuldade, né? Como é que tu estás vendo assim as notícias das últimas horas? Olha, bom, eu acho que a conjuntura é muito complexa mesmo, né? Na verdade, você tem um ápice, eu diria, é difícil dizer ápice, porque a gente nunca sabe, enfim, até onde o capitalismo vai, né? Ah, da concentração de renda, né? Uhum. E essa concentração de renda gerou uma liquidez no mercado irresponsável, né? Quer dizer, os bancos passaram novamente a dar empréstimos para pessoas que não tinham condições de contrair, né? Portanto, você tem títulos podres num nível altíssimo, né? E pode gerar uma quebradeira de um momento para outro, né? O que a gente está vendo agora, a questão do petróleo, por exemplo, quer dizer, é que você tem de novo, uma concentração, na verdade, de fornecimento imensa, né? O Brasil hoje nem é um país independente mais, é um país, enfim, dependente dos Estados Unidos, quer dizer, segue as diretrizes do que está claro que lá o Trump estalou os dedos e o Bolsonaro foi para lá se reunir com ele, ainda assinou um acordo militar pelo qual nós vamos incorporar chatarra, como se diz em espanhol, vamos incorporar ferro velho, como o Celso Amorim diz, das Forças Armadas Americanas, para eles não jogarem fora, eles vão vender para nós o material obsoleto. Né? Que Então vergonha. isso dá uma ideia do nível de dependência que a gente vive. E eles contam muito, eles aumentaram as compras de petróleo do Brasil, né, e de refino nos Estados Unidos. O Brasil hoje está refinando nos Estados Unidos e reimportando o petróleo que é nosso, né? Então, enfim, é num nível inacreditável, né? Não é mais um país soberano, né? É um país, uma colônia, né? Uma neocolônia. Né? Então, enfim, e o Guedes e ele queimando reservas, já foram mais de 50 bi, né, das reservas que Tá. o Lula e a Dilma deixaram, né? E ainda assim você vê o nível em que está o real, é a moeda que mais se desvaloriza com relação ao dólar no mundo, né? Então, que fim isso vai ter? Não parece ser um bom fim, né? Não. Não parece ser um bom fim e nem parece que tem algum tipo de projeto para chegar em algum fim. Parece que eles estão perdidos, né? Eu acho que eles não estão perdidos, Beatriz. Eu acho que eles Não. têm um projeto que é o projeto da metrópole, né? Eles Ah, não, executam o sim, projeto da sim. metrópole, Não, né? esse projeto sim. Ah, Mas. e para se safar, né? Quer Uhum, dizer, só interesses pessoais. Estão falando de interesses pessoais. O Guedes é banqueiro também, né? sim. E o Bozo quer livrar a família dele da prisão, enfim, que está cada vez mais próximo, enfim, né? Agora descobrem que um dos computadores que disparava fake news era do Senado, do Eduardo Bolsonaro, ou seja, as coisas cada vez se fecham mais em torno deles, né? E aí ele sai, e como ele é enfim, a gente conhece as amizades dele, diz-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Ele vai agir como agem os amigos dele milicianos, né? É. Mas eu digo assim, ó, porque não, eles não conseguem apresentar sequer assim uma desculpa, uma justificativa, eles não falam Não sobre o precisa, uma assunto. colônia não precisa Pois disso. é, Uma é colônia apenas segue as diretrizes da metrópole, ela não tem verdade. que fingir que não é colônia. Nós já passamos essa fase. Isso foi no golpe de 2016. Sim, Né? era Essa fase já foi, o já temos Temer. 4 anos disso. Uhum. Estamos exatamente 4 anos agora. É outra coisa, é outra fase. Pois é. Então quer dizer que a gente realmente pode chegar num ponto de uma ruptura bem terrível com a Venezuela. Olha, na verdade, eu sempre acho que há uma diferença entre os malucos que são malucos apenas e os malucos que rasgam dinheiro, né? Eu acho que a oligarquia nacional, enfim, embora se encaixe bem na categoria, na segunda categoria, ela não vai querer que os filhos morram numa guerra, né? É a sensação que eu tenho, enfim, né? Enfim, eles têm alguma ideia, e as nossas Forças Armadas têm alguma ideia, até porque o Mourão foi adido militar na Venezuela, eles têm alguma ideia do que possa representar uma guerra com a Venezuela. Né? Então, assim, eles sabem do poderio, eles sabem que a Rússia hoje ela é o país
enfim, hegemônico em termos de equipamento militar, né? É o país que tem a supremacia militar, né? E por isso também toda a atenção com relação aos Estados Unidos, né? Por conta disso, né? E a Venezuela tem equipamentos sofisticados, equipamentos militares sofisticados russos, né? Então, eu acho que essa gente aqui tem uma ideia das limitações que eles têm. E o que é pior, quer dizer, as atitudes que eles tinham, eles já não têm mais. Quer dizer, né, por exemplo, a Embraer, né, foi, por exemplo, no caso da Guerra das Malvinas, o Brasil passou aviões da Embraer, que já estavam encomendados e para ser entregue, repintou e passou para as Forças Aéreas Argentinas, com radares, né? Não é o caso. Não é o caso desta vez. Nós não temos mais a Embraer é da Boeing, né? Então, enfim, a situação é muito mais complexa. É muito mais complexa. Então, eu acho que a tanto não chegarão. Agora, ele vai usar o Brasil, evidentemente, para fazer todo tipo de provocação à Venezuela. Isso é líquido e certo. Ele não vai fazer ele em pessoa, porque ele tem uma campanha eleitoral esse ano e o Sanders está bem posicionado, enfim, né? Então, ele mesmo não vai fazer. Agora, ele vai usar o Brasil para fazer isso, que é a colônia, enfim, que é o poodlezinho que ele tem para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de provocação, né? Isso ele, sem dúvida, ele vai fazer, né? Como já está fazendo. Já está fazendo. Foi por isso que o Bolsonaro foi lá, né? Isso está muito claro e já está chamando o pessoal de volta da embaixada. Mas isso tudo tem muito jogo de cena, evidentemente, quer dizer, porque o Trump negocia diretamente com o Maduro. Há negociações diretas entre eles. E eles precisam, agora é a velha política externa norte-americana, a cenoura e o cacetete, né? Enfim, então, o cacetete ainda que manco, ainda que ridículo, somos nós neste momento, enfim, é isso que ele está se utilizando, né? Latinos contra latinos, ele não quer moços loiros de olhos azuis morrendo neste ano, não é nada bom para ele. Especialmente por causa da eleição, né? Exatamente. Bom, esse é um dado bom para a gente, né, nesse momento. Sem dúvida. O ano eleitoral é muito bom, muito importante, tanto lá quanto aqui, né? Basta a gente ter juízo aqui, né? Espero que tenhamos, né? Acho que Porto Alegre, nesse sentido, está dando um belo exemplo de unidade, inclusive de unidade que vem de baixo, né? A unidade que a gente vê nos partidos políticos, ela está vindo de baixo, ela está vindo dos movimentos de periferia que estão dizendo, olha, vocês são classe média, vocês se safam, nós não nos safamos. As pessoas estão passando fome lá, né? Então é muito interessante, eu acho que é um fenômeno que eu não tinha visto na política no Brasil ainda, eu pelo menos não tinha presenciado. Talvez tenha havido, mas é a primeira vez que eu vejo os movimentos sociais em Porto Alegre sendo tão enfáticos assim. Achei muito, muito interessante, né? Ótimo. Mas, Milton, eu tenho aqui a notícia agora de que a Justiça do Paraguai rejeitou o pedido de prisão domiciliar para o Ronaldinho e o irmão. Assim, com toda a tua experiência nesse setor, assim, a gente está até agora meio assim, pasmo de por que ele estava usando um passaporte no Paraguai. Olha, na verdade, toda a operação, aparentemente, ela era de lavagem de dinheiro, uma operação muito maior, né? Que se estende, e não é por acaso que o Moro ligou para lá, né? Que se estende, e não é por acaso que ele é embaixador do turismo, e nós sabemos que é o ministro do turismo, né? Que o Guedes já começou o processo de autorização de cassinos aqui. Nós estamos falando de alta criminalidade, não é coisa pequena, entendeu? Não é nós estamos falando de lavagem de dinheiro internacional, enfim, né? Do que tem de pior em termos de máfia internacional. É disso que se trata, né? Talvez por isso que o governo do Paraguai esteja encrencando. Aparentemente já identificou do que se trata, né? Já identificou o tamanho do pepino. O que é, até porque aparentemente o parceiro deles lá é conhecido por isso, né? E não tem nada melhor para lavar dinheiro do que um cassino, óbvio, né? Tanto é que aqui, lembra dos anões do orçamento, o sujeito dizer que ganhou 7 vezes na loteria, né? Sim. Lógico, é uma das melhores formas de se lavar dinheiro. Então, eles estão organizando a abertura de cassinos no Brasil. Sim.
E isso é o setor do Guedes, né? Isso é o Ministério da Economia, né? Mas, e o turismo, né? Mas essa gente tem também ligações internacionais, né? Por isso ele estava lá, isso está muito claro. Né? Por isso ele foi ao Paraguai. E também por isso disseram que seria um dos assuntos do, 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 do Bozo com o Donald. Pode ser, faz sentido, né? Porque também o Trump está envolvido com Las Vegas e essa coisa toda, né? Então, enfim, você tem, aliás, enfim, o crime organizado todo ele é isso, né? Ele não é ele não é algo isolado, né? Aliás, estou sentado aqui, nunca tinha visto isso no Brasil, tem um sujeito com uma camiseta do FBI e um boné do FBI. Tu vê Sentado só. aqui no Bob's. Que assim, medo. como se fosse a coisa mais comum e corriqueira no Brasil. Que medo, não. Agora, Polícia americana ostensivamente sim, aqui. daqui a pouco vai ter aula em escola de samba. Impressionante. Não, sabe que a gente fica assim. E sobre a XP, tu ouviu alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa? Porque. Olha, na verdade, eu acho que essas coisas são mais episódicas, no sentido de que o quadro global é aquele que a gente estava falando antes, né? Quer dizer, você tem um nível de concentração de renda inusitado no mundo, portanto, você tem uma liquidez extraordinária, né? Nas mãos dos bancos, enfim, do setor financeiro, né? E aí, lógico, aí é a farra do boi, né? Aí você vai ter todo tipo de licitude, né? E é disso que se trata. É disso que se trata. Sim, porque Como tu foi vê. a crise de 2008, né? Dizem que agora em 2020 o Brasil já perdeu 1 trilhão na Bolsa. Olha, aparentemente, você vê a queda que houve ontem da Pois Petrobras, né? Então, faz sentido. Aparentemente, a Bolsa regrediu a década de 80, né? Sim. É de uma grande violência. Agora, como a gente não tem dólar, não opera na Bolsa, aparentemente não tem nada que ver comigo. Só que não, né? Não, isso vai ter impacto sobre toda a população, sobretudo os mais pobres, porque na atual configuração política que nós temos no Brasil, de subordinação internacional intensa, né? Quer dizer, é lógico que a metrópole não vai perder, ela vai transferir todos os ônus da quebradeira para a periferia. Então, quem vai arcar com isso somos nós, é a menor sombra de dúvida. Ao contrário de 2008, em que nós éramos um país soberano e o Lula disse aquilo que disse. Vai ser uma marolinha, de fato foi, porque ele aplicou políticas anticíclicas, né? Que foi o que nos levou lá para cima. Quer dizer, você vê, o Brasil fecha 2010 como a sexta economia do mundo, né? Já caímos 2 posições, 3 posições e vamos cair muito mais, é a menor sombra de dúvida. E estamos com a moeda mais desvalorizada do mundo, né? Exatamente. E é dia a dia, né? Quer dizer, isso vai despencar mais ainda. Uhum. Muito bem, você volta para Porto Alegre hoje. Estou voltando, se Deus quiser. Então vamos ver se a gente conversa de novo antes do final de semana. Com prazer. Tá Vai bom? ser um prazer, como sempre. Agradeço a você e aos ouvintes. Muito obrigada e um abraço. Imagine, um abraço. Então, tchau. Vou conversar com o Milton Rondó de volta, depois quando ele já estiver aqui em Porto Alegre. Quero convidá-lo, inclusive, para vir conhecer aqui o nosso espaço, conversar comigo pessoalmente aqui aqui, né? Assim como outros amigos também e amigas que eu quero convidar para vir conversar aqui comigo no espaço. Certo, nós estamos agora com 11h35, uma manhã de terça-feira maravilhosa, que nós podemos com toda certeza absoluta dizer que a vida é bela, só nos resta viver, vamos seguindo em frente, né? O dono do Itaú disse que vai continuar aplicando na Bolsa, porque essa gente está ganhando dinheiro com essas mistureba toda que estão acontecendo com o dólar,
Quem tem informação privilegiada sabe a hora de comprar e de vender e ganha